Preparação para a transmissão ao vivo do reunião. Configuração do... Nossa. Tirei. Muito bem. Tirei. Acredito que nós já estamos ao vivo no... Yes! Estamos ao vivo no YouTube também. Então, para quem está aqui nos acompanhando pelo YouTube, esta é uma sessão de atendimento aí de tira dúvidas dos alunos que fizeram o curso online de mapas mentais. Então, os alunos estão aqui no Zoom e a gente está aproveitando para, né, aqueles que não têm informações confidenciais, né, que nos autorizaram a compartilhar no YouTube, para que vocês também possam aproveitar e aprender juntos. Então, gratidão, Ricardo, por ter aceito e, né, autorizado esse compartilhamento. Eu que agradeço, Liz, a oportunidade. Então, conta um pouquinho, qual que é a sua dúvida? Então, Liz, na verdade, é assim, eu fiz um mapa, né, e eu gostaria só que você desse uma olhada para ver, né, o que pode melhorar, quais os pontos que eu acabei errando que dá para a gente melhorar. É isso. Sabe que no mapa mental, dificilmente a gente usa a expressão de, né, errado. Eu acho que assim, se funciona para você, ele está certo. Agora que sim, a gente pode melhorar, podemos. Então, vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Estão vendo o mapa do... Ok, ótimo, Ricardo. Então, primeiro que eu achei o máximo, né? Olha só, tá super organizado aqui. Você usou o código de cores, cada ramificação numa cor, e você numerou. Então, tipo, para quem nunca viu, para quem está nos acompanhando... Deixa eu explicar um pouquinho, Liz. Inclusive, eu trabalho numa... Os detalhes, deixa eu ver aqui. Encolher todos. Ótimo. Conte-nos. Eu trabalho numa montadora de veículos, né, e a gente precisava montar uma apresentação de um sistema de injeção. O sistema de injeção é o sistema do carro que faz todo o gerenciamento da parte de combustível e assim por diante, para o motor funcionar, não é? Como que eu tinha que montar uma apresentação para um pessoal que não entende de carro, né? O pessoal do marketing que não entende muito de carro. Eles queriam um roteiro de uma apresentação, eu acabei usando um mapa mental, e eles acharam super visual, assim, gostaram muito. Inclusive, eu acho que o mapa mental vai ser uma das partes da apresentação, vai acabar ficando lá. Que legal! É isso. E aí você até colocou o tempo, né, que você pode... Isso, porque eles me falaram que precisava ser no máximo 1 hora. E aí eu já decidi separar o tempo para cada ponto, porque tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que falar um pouco mais, né? Então, para a pessoa que vai apresentar, que não sou eu também, poder ter um roteiro mais certinho, né? Perfeito. Não, eu já achei incrível que você separou e colocou os números, colocou o tempo, separou, né? Sabe que a gente está falando aqui sobre Kaizen. Sabe que esses números, existem ícones aqui que você também pode incrementar com os ícones. Nós não sabia. Trabalhando com aqui, markers, com Xmind. Então, este é um outro software e eu estou na versão gratuita. Olha só, ele tem... que legal. Aqui. Então, por exemplo, aqui na apresentação, uma Podia das ter colocado, que foi feito é essa. Mas, por exemplo, repare que... deixa eu ver. Tcharam. Vê, ó, ele não me deixa... Por exemplo, se você tivesse o item 11, não daria, ele não aceita, só aceita 1. Então, até 9 você consegue. Até 9 dá. Isso, ó. E vê, ó, eu não consigo colocar 2. Ó, eu mudei para o 2, ele não colocou, não manteve o 1 e o 2. Então, não dá para colocar 12, né?
Então, é aqui que a gente pode vir e fazer essa melhoria. Então, esse daqui é uma das coisas que a gente pode aproveitar. Opa! Fica bem legal. Né? Aí você pode dar um outro tchan. Ok. E como você fez colorido, aí uma das coisas que você pode aproveitar são essas cores do próprio ícone. Apesar de Para que... continuar na cor do Apesar de que, a partir do 5, porque aqui essa numeração é uma questão de prioridade, né? Então, as prioridades estão para os primeiros. Então, os primeiros estão coloridos. Aí, os seguintes já não tem essa mesma... Então, posso tirar esse... Pode, Liz. Porque aí fica com... Porque aí o número que você deixou digitado é do tempo, né? E eu achei legal que você colocou numa outra linha, porque visualmente vai ficar mais claro para você. Sim. Então, aqui, esses de cá, tirar esse ícone e esse daqui também. Tchururã. Muito bem. Então, eu vou fechar aqui os ícones e vamos abrir. Então, a apresentação, acho que eu vou aumentar o zoom, porque aí, já viu, né? Eu sou míope, então... Eu também, Liz. Deixa eu ver, então vamos puxar para cá. Então, apresentação pessoal, objetivos do curso. Ok. Aqui, eu acho que você poderia aproveitar e colocar em... Como chama? Em algumas linhas, para ele não ficar essa linguiça. Entendi. Né? E aí, repare que eu não preciso mover tanto o mapa mental de um lado para o outro. Como você fez, Liz, para encurtar? Aqui, ó. Você só deu del... Não, perdão, só deu enter, só pulou de duas linha. vezes, né? Ele entrou no modo de edição. A hora que ele entra no modo de edição, ele fica assim, grifado, e aparece essa barra verde aqui. Tá. Aí você só diminuiu o tamanho. Isso. Então, essa é uma alternativa, ou você também pode colocar o Shift e o Enter, aí ele pula de linha. Então, ele pula de linha pelo teclado. Legal. Então, por isso que aqui eu acho que ficaria melhor se a gente colocar, assim, capacitar o técnico aqui a entender o sistema de injeção flex. Aí eu acho que são, né, os conteúdos das 3 linhas ficam claras. Né? Então, viu que eu tive que ir do centro ir lá para o canto para poder ver o que estava escrito. E a dinâmica de quebra-gelo. Ok. Aí eu coloquei tem uma que é legal, a história do ônibus. Tem um ônibus, né, desenhado e pergunta para que lado que esse ônibus está indo. Para a direita ou para a esquerda, né? E é legal essa dinâmica porque as crianças normalmente respondem muito facilmente, Liz. O ônibus está indo para a esquerda porque eu não vejo a porta. É muito simples, é muito simples. E a gente, quando é mais adulto, mais técnico, a gente fica procurando um monte de teoria para tentar achar para onde que o ônibus está indo. E é muito simples. E aí eu usei isso para explicar, tá vendo? A gente tem que voltar a ser criança às vezes, para olhar com um olhar de criança, menos técnico, que as coisas são muito simples e a gente acaba complicando. Foi essa. Amei. Então, objetivos do curso. E aí eu estava procurando aqui nos markers se tinha aquele símbolo do alvo. E eu não achei. Dias da semana, mês, os símbolos que tem aqui
tem aí o alvo. A flecha, não acho que faria muito sentido. O que você poderia aqui nos objetivos é... Então, como eu estou na versão gratuita, aí eu não consigo inserir uma imagem, tem que ir na versão paga. Né? Na versão gratuita, ele vai ter apenas esses ícones. Então, porque foi o que eu pensei. Né? É por isso que nessas horas eu gosto do FreeMind, que aí ele tem o alvozinho gratuito para a gente poder usar. Então, acho que de apresentação aqui tá show. Agora, esse apresentação pessoal é do instrutor? É do instrutor, da pessoa que vai falar, né? Entendi. Puxa, mas aí essa dinâmica de quebra-gelo é só essa questão do ônibus? Só essa questão do ônibus por causa do tempo, Liz. Na verdade, eu fiz da seguinte forma. Eu vou falar a dinâmica, eu vou mostrar o ônibus e vou falar para que lado que ele está indo. E não vou dar a resposta. Entendi. Aí a hora que terminar, a hora que estiver terminando lá nos finalmente, aí eu explico a dinâmica. Para eles ficarem curiosos e pensando durante a aula aí. Entendi. Então, esse daqui é porque surgiu a história, um pouquinho da história da injeção eletrônica, né? Por que surgiu. E aí eu falo, na apresentação eu coloquei principalmente de emissões, né? Surgiu principalmente por causa de emissões e por causa da eficiência energética, que é o consumo, né? O gasto que a gente tem com o combustível, no caso, gasolina ou etanol, com o carro motor a combustão. Perfeito. A injeção eletrônica melhorou muito essa eficiência. Olha só. Aquelas, eu não entendo nada de carros, eu só sei dirigir. Carteira de habilitação, e eu tenho desde os 16 anos de idade. Foi na época que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então. Por exemplo, aqui, sensores. Então, o funcionamento, eu quis falar um pouquinho do funcionamento da injeção, né? O sistema de injeção do carro. Ela trabalha com sensores, né? E aí tem um computadorzinho, que esses sensores estão ligados, e esse computadorzinho também está ligado aos atuadores. Então, o que ela faz? Ela pega, eu ainda brinco com os alunos, tem um japonesinho lá dentro desse computador, e esse japonesinho está com uma calculadora lá fazendo continha. Então ele pega todas as informações dos sensores e faz continha. Aí, com o resultado dessas continhas, ele vai agir nos atuadores. Sabe que porque a regra do mapa mental é a gente buscar utilizar, né, na medida do possível, uma única palavra-chave, né, uma única informação por linha. Como aqui você já classificou como sensores, você acha necessidade de colocar a palavra sensor aqui? Se for ficar só a temperatura da água, o pessoal que não conhece, né, o mapa mental vai sentir falta dessa palavra-chave. Eu acho que sim, Liz. Outra coisa que se colocar só temperatura de água, ele vai achar estranho. Porque mesmo a gente falando a palavra sensor, ele está acostumado a gente falar o nome completo: sensor de temperatura de água, sensor de temperatura do ar, sensor de pressão do coletor, sensor do... Isso aí faz parte, né? E isso aí é aquelas luzinhas que aparecem no painel? Não, como eu posso explicar? São sensores que medem algumas coisas no motor. Então, sei lá, tem um termômetro, sensor da temperatura da água é um termômetro que está lá no motor para medir a temperatura do motor. E ele informa lá o calculador, que a gente chama, que é o módulozinho de injeção, onde tem um japonesinho. Ele informa, japonesinho, estou com tanto de temperatura.
nesse momento. A temperatura do motor é 40 graus, 50 graus, e vai informando. Porque olha, temperatura, e então eu consegui esse ícone. Legal. Né? Pressão, eu já não vejo aqui um ícone que possa representar a pressão. Essa sonda lambda. Sonda lambda. É assim mesmo. É um sensor que está no escapamento. E ele mede a quantidade de oxigênio que está passando pelo escapamento. Ok. A montante a montante e a jusante é antes e depois do catalisador, que é uma peça que a gente tem no escapamento. Ok. Então, aqui também são nomenclaturas que o pessoal está acostumado lá no meio, né? Perfeito. Por isso que cada tribo tem, como fala, o seu glossário, né? Sim. Então, aqui... Por isso que aqui, o que poderia fazer? Colocar, como se diz? Gente, eu estou toda hora inserindo esse tópico flutuante. Ok. Seriam imagens. Né? Por isso que eu pensei se eram aqueles ícones que aparecem no painel do carro, porque aí a gente podia pegar aquelas imagens para ajudar na ilustração. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Colocar em 3 linhas, porque como tem mais detalhes, aqui, porque assim a gente consegue, por exemplo, se eu fechar aqui, a gente deixar o mapa ver menor, né, Liz? Isso, mais compacto. Por exemplo, aqui tá tudo com letra, como chama? Bold, negrito. Aqui você colocou em negrito por alguma razão? Não foi um erro. Acabou não saindo. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria proporção etanol versus gasolina, combustível no tanquinho. Nossa, tem tanque e tanquinho? O tanquinho que a gente fala é o tanquinho da partida frio. Os carros, quando são flex, né, e hoje grande parte né, além do tanque principal lá que a gente abastece com combustível que a gente vai andar, tem um tanquinho pequenininho. Que é onde coloca a gasolina. Isso, que é onde a gente coloca a gasolina, para quando a gente coloca álcool, etanol no tanque, ele funcionar em dias frios, senão ele fica ruim de pegar. Entendi, perfeito. A nossa aluna aqui mais assídua voltou. Mimi, please, eu preciso do teclado. Aqui. Ótimo. Então, viu que eu abri esse pincel? Então, é aqui que eu consegui mudar como se diz? Para negrito também. Já que eu vi que você padronizou tudo como negrito, então vamos continuar com essa padronização. Agora que eu vi show label. Olha só. Porque assim, cada software ele tem suas nuances. Deixa eu ver. No Xmind você pode mudar para balãozinho ali, para ter umas... Aqui tem um label aqui. Inserir tópico, subtópico, etiqueta. Será que é isso? Etiqueta. Então... você viu o que eu fiz?
Eu coloquei essa etiqueta, então, por exemplo, o tempo de 15 minutos, eu consegui colocar ele fora do texto aqui, da caixa que tem o texto de informação. Não sei se fica visualmente melhor para você. Sim. Porque dá para fazer... Por isso, assim, quando a gente mexe com cada software, ele vai ter as suas nuances. Então, esses comments... Deixa eu ver. Os comments, eu acho que não vai ficar visível. Os comments não é o melhor caminho, porque ele faz esse balãozinho e lá no balão... Aí tem que clicar. Então não, esse daqui não é o que a gente quer. O que você fez é a etiqueta, né, Liz? Isso, eu fiz foi a etiqueta. Então, a gente clica aqui com o botão direito do mouse e clica em inserir. Aí dentro de inserir, a gente colocar etiqueta. Então, por exemplo, se colocar notas... E aí, notas, eu acho que também não fica visível. Notas aparece esse daqui. Então, para software, vamos deletar. Aí, se colocar essa etiqueta... Porque você lembra quando a gente viu na aula aquela questão do outstanding? Então, o que é outstanding? Ele chama a atenção do cérebro. E aqui, a gente, então, pode deixar na caixa aqui do texto só o texto e deixar em separado. Então, antes de eu colocar o botão direito do mouse, inserir e etiqueta. Etiqueta 10. Aqui, assim. Tirando. Isso aí, daqui de dentro a gente tira. Então, percebe que quando a gente vai para o olho... Fica bem melhor, sim. Fica visualmente... Ok. Ah, e você tem nota. Deixa eu ver. Tcharam. Ué. Foi aqui nos sensores? Não. Eu achei que aqui do lado abriu uma janela. Não, Liz. Tá certo, assim. Então, vamos fechar essas notas. Aí, aqui... Acho que o que pode ser melhorado seria isso. Esse de Bacana, Liz. Colocar em mais linhas. E assim a gente consegue enxergar mais coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer isso aqui no Tcharam. Então, vamos lá. Defeitos mecânicos. Falta... Então, aqui eu faria isso também. Clica aqui. Coloca em 2 linhas. Falta de potência. E bico entupido é a única alternativa? Sim. Ok. Porque se for para levar o mapa mental ao pé da letra, seria bico, e aí de bico ramificaria para entupido, ou no caso, gotejando, não sei se teria bico furado. Não, é que o bico entupido é uma coisa, dá um sintoma, e o bico gotejando dá outro sintoma, por isso que eu pus separado, Liz. Por isso que eu entendo de mapa mental, não entendo de efeitos mecânicos. Ai, Liz. Aí aqui os defeitos mecânicos, os Skinner, combustível. Aqui, repare que tá etanol com letra maiúscula e gasolina minúscula. É verdade. Pode, Liz. Por favor. A tal de manter as informações de maneira consistente no mapa mental. Então, aqui eu acho que faltou uma letra. Faltou o A. Isso.
E aí, ó, como esse nível hierárquico ele também está negrito, vamos Aí também. negritar aqui também. Então, e aqui no caso, ó, o sistema, esse I ficou maiúsculo e esse minúsculo, sistema de partida a frio. E eu vou deixar ele também em negrito. Negrito. Aí, esse daqui eu posso tirar o negrito dele? Pode. Ou coloca todos Pode? eles? Não, pode tirar. Acho que assim. Nesse de cá, vamos ver. Testes rápidos. Multímetro. Esse multímetro tem acento? Tem. Tem. Sim. Como ela é uma proparoxítona, então, com essa nova ortografia, Afe Maria, para mim que sempre trabalhei com ideias, ideia não tem mais acento. Isso é algo que para mim... então aqui ficou legal, ó, com na linha de baixo, as informações. O que eu acho que pode melhorar são ilustrações. Se por acaso conseguir incrementar com ilustrações, seria, assim, cenário ideal. Eu até tenho algumas, Liz, que eu fiz a apresentação. E aí, de repente, posso transformar deixar ela menor, é claro, né? Certo. Para colocar aí. Ok, ó. Aqui na prova de proveito você tem uma nota. Então, isso. Se passar o mouse, dá para a gente enxergar, ou na hora que eu cliquei nele, ele abriu aqui a janela de nota. Então, para saber a porcentagem de etanol no combustível. Ok. Este de cá. E no fechamento, então, revisão dos objetivos do curso e agradecimentos finais. Show! Eu acho que tá maravilhoso, Ricardo. Eu fiz, Liz, eu acho que eu te passei, eu não devo ter te passado ali no fechamento. Eu fiz antes de agradecimentos finais, eu coloquei a dinâmica de novo. E aí eu fiz uma linha tracejada ligando lá com a apresentação. Agora que, ó, tá vendo aqui? Deixa eu minimizar aqui a visualização. Olha, esse aqui estava fechado. Não aparecia. Apareceu. A hora que eu cliquei aqui, aí apareceu. Então, objetivos, está lá ligado com objetivo, para a gente, olha, esse objetivo foi atendido, esse foi atendido e esse foi atendido. E também eu fiz com a dinâmica, porque a dinâmica, como eu te falei, eu só mostro ela no começo e não falo ainda, vou falar lá no final. E aí eu fiz uma outra linha ligando a dinâmica do início. Legal, esse daqui... Deixa eu ver, porque ele tem... Sabe aquele marca-texto? Mas isso aqui eu acho que é linha. Sim, ó, esse aqui. Esse de cá. Então, como são... Pode colocar aqui, por exemplo, um marca-texto para mostrar essa... Como fala? Além da flecha, né? Mostrar isso daqui. Ok. Eu acho que ficou show. Legal, bacana. Acho que Ricardo já tá fera, né? Então, os feedbacks são uma coisinha outra para dar como se diz? A melhorada aí, né? Literalmente, colocar o Kaizen em prática. Eu vou te devolver, então, esse arquivo editado, aí só falta você complementar e colocar as etiquetas e... as imagens das figuras. Fazer isso. Imagens seriam coisas assim, daí dá um plus. Tá bem, Liz. Ajudou? Sim, muito, Liz. Muito obrigado, viu? Que legal. Sempre uma simpatia. Que bom, fico feliz. E para quem está acompanhando a gente no YouTube, eu vou marcar outras, né? Eu tenho outros alunos que também estão com dúvidas,
E aí, eles autorizando, aí a gente volta aqui para compartilhar com o pessoal do YouTube também. Desejo aí uma ótima apresentação, Ricardo. Gratidão. Obrigado.